Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno para gravar mais um vídeo. Tava com saudade, ressaca aí das eleições, dos vídeos curtos. Lembrando, para quem não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no nosso canal. Nos ajude, por favor, no nosso programa Apoia-se. Podia estar roubando, podia estar matando, mas eu estou pedindo a contribuição pontual de vocês aqui no nosso programa de financiamento coletivo. É muito importante para a manutenção do canal. Mas vamos lá, giro de notícias. A primeira notícia é sobre a chamada PEC da transição. Vocês que estão aqui provavelmente votaram no Lula. Eu, inclusive, fiz vários vídeos curtos falando de algumas propostas. Em outros vídeos eu falei sobre restrições fiscais, em especial o teto de gastos. E vocês devem estar se perguntando, muita gente se pergunta, como é que vai caber Bolsa Família, valorização do salário mínimo e mais várias políticas públicas dentro de um orçamento que, em primeiro lugar, já foi votado para 2023, porque os gastos para 2023 eles estão na LDO, que já foi entregue e votada pelo Congresso Nacional em 2020, e na vigência do teto de gastos, que limita que toda a expansão dos gastos primários do Estado, leia-se, né, gasto primário, tudo que não é despesa financeira, só pode ser reajustada na mesma magnitude da inflação passada, ou seja, não pode ter ganho real. Só que tudo isso é uma determinação administrativa, que vem de uma determinação política. Não é um problema de caixa. Não é porque não tem dinheiro, até porque não existe isso de não ter dinheiro num governo que tem dívida na própria moeda e que não tem dificuldade de se endividar com o setor privado, né? O Estado ele não pega dinheiro no banco. Quer dizer que é tão simples assim? É só dar play na máquina? Não, porque embora o governo ele possa emitir moeda, quer dizer, todo o gasto, na verdade, ele é a criação de moeda, isso tem consequências, embora possa. Às vezes isso pode gerar inflação, não é o caso agora, e às vezes a gente pode ter constrangimento de ordem externa, o que também não é o caso agora, porque a gente tem muita reserva internacional. Então, sim, nestes casos como o atual, em que tem receita, inclusive, aumentar o nível de gastos, porque tem gente passando fome e porque não existe restrição econômica a priori, basta acomodar as restrições, que são políticas e administrativas, leia-se, mais uma vez, que são as regras fiscais, e garantir que o gasto público ele possa ser um corretor de desigualdade e também um motor para o crescimento da economia. Quero dar um pause aqui, o meu produtor Frodo pediu para eu lembrar vocês que estão assistindo, por favor, deem curtida, like aqui, isso é também importante para o algoritmo. Bom, e o Lula, então, para isso, nomeou a equipe de transição na economia, que é a equipe que tem, vamos dizer, efetivamente mais trabalho nesses meses, enquanto elas são menos para elaboração de políticas públicas e mais para elaboração de relatório, né, para ajudar ali na composição dos próximos ministérios. Essa equipe da economia, ela tem que garantir que as pessoas recebam, né, o Auxílio Brasil, que vai se chamar Bolsa Família, em janeiro. Né? Por exemplo, daqui até janeiro, provavelmente não daria tempo de votar o fim do teto de gastos. Até porque o teto ele foi aprovado como uma PEC e ele entrou na Constituição. Sim, isso é um absurdo. Para derrubar o teto, precisaria de uma maioria qualificada no Congresso. E vocês devem imaginar o trâmite da negociação, né, que é negociar isso no Congresso para derrubar o teto, enquanto se coloca alguma coisa no lugar. Isso demoraria mais ou menos... Sei lá, nem sei, mas pelo menos mais de 2 meses. Só que daqui a 2 meses vai ter gente passando fome. Isso não pode acontecer, porque as pessoas precisam comer em janeiro. Então a solução foi apresentar uma outra PEC, que ainda não derruba o teto, mas que permite que os gastos essenciais eles fiquem fora dele. E no decorrer do primeiro ano se debate, aí se constrói um substituto para o teto de gastos. A PEC da transição, ela contempla então alguns desafios. O primeiro deles, como eu falei, é a abertura de um espaço fiscal de 175 bilhões de reais. 105 bi já previstos para bancar o auxílio de R$400, 52 bi para o adicional de 200, para ficar 600, 18 bi para o novo benefício de R$150 por criança de até 6 anos para beneficiário, que era uma proposta do Lula.
A ideia é que o programa fique fora do teto não só em 2023, mas de forma permanente, ou seja, preservado não só, inclusive, do teto, mas de qualquer regra fiscal. Então, esses gastos eles não vão contar, por exemplo, para a meta de resultado primário do governo, que é, por exemplo, o governo apresenta no início do mandato uma meta de resultado primário, né, de que ele vai economizar, por exemplo, 1 bilhão. Mas esse recurso, ele não vai entrar nessa conta. Então, o governo vai poder fazer, se ele quiser, um superávit de 1 bilhão, né, essa economia, sem descontar esse gasto que vai ficar de fora. Também vai ficar de fora da chamada regra de ouro, que aqui diz que o governo só pode fazer dívida pública para custear investimento, né, gastos com capital. E esses gastos são considerados despesas correntes, portanto, ficariam fora por esse aspecto. E também de um aspecto da lei de responsabilidade fiscal, que é que todo gasto tem que ter uma fonte de receita. Também não vai precisar. Veja, esses pontos são muito importantes. E aí tem outra coisa muito importante, que foi pouco falada, que está ali na minuta da PEC, que é a abertura de um espaço fiscal para que a equipe de transição coloque ainda no orçamento de 2023 gastos na emenda do relator geral. É assim, o relator, que é o Marcelo Castro, o relator no Senado, ele pode apresentar emendas a pedido da equipe de transição, que não precisam seguir os limites fiscais das emendas orçamentárias. Tanto para as chamadas RP1, que são as despesas primárias discricionárias, que é tudo aquilo que não tem rubrica de vinculação constitucional obrigatória, quanto para as RP2, que são, então, as despesas primárias, essas sim, com vinculação constitucional obrigatória. Essas duas RPs substituiriam a RP9, que são as chamadas emendas de relator. Aqui a ideia é recompor, por exemplo, receita da farmácia popular e outros gastos que estão sem provisão para o ano de 2023, depois que o Bolsonaro tornou o orçamento público terra arrasada. E, por fim, a PEC ela também propõe a abertura de espaço para a exclusão de outras coisas do teto, além do Auxílio Brasil e também das emendas, né? E uma delas muito importante é que a receita para projetos socioambientais, né, que tenham relação com as mudanças climáticas também possam ficar de fora. O outro é que as despesas das universidades federais possam também não somente, mas ser custeada por doação, receita própria ou receita de convênio. Hoje o teto limita qualquer gasto ao piso de 2017 congelado pela inflação, portanto a educação também está no teto, embora digam que não, e que as receitas extraordinárias possam custear, aí sim, investimentos, né, receitas que tenham sido registradas desde 2021. Dá para dizer aqui que as principais vêm justamente do setor de petróleo. Tanto o lucro da Petrobras, que sem essa medida e com o teto não pode bancar nada, quanto outras receitas financeiras do petróleo, em especial royalties e participações especiais, que são receitas extras que pelo teto não servem para nada, a não ser para garantir pagamento de juros. Só que o mercado não gostou, né? É engraçado que o mercado tem vários sentimentos, né? Ele fica apreensivo, nervoso, pessimista, otimista, e se sente principalmente contrariado. Justamente o mercado, que é uma coisa, né? Já as pessoas é que são frequentemente desumanizadas, elas é que são um número, né? As pessoas que sentem dor ou que passam fome não são humanas, são coisas. Na quinta-feira, dia 10 de novembro, já com a proposta circulando ali como um possível novo horizonte para o governo que vai assumir, parece até que já assumiu, né? Vai assumir só em janeiro, gente, calma. Os analistas de economia, aí sim ligados a essas instituições financeiras, ao mercado de capitais, eles já começaram a dar aquele xerife. Os argumentos, eles são quase sempre em uníssono, né? Eles apontam, né, para falta de previsibilidade, já que as despesas fora do teto poderiam crescer ali sem nenhuma regra fiscal pré-estabelecida, o que, segundo esses analistas, obrigaria o preenchimento do espaço liberado com outras despesas. Parece que essa galera nunca estudou um cara chamado Keynes e um dos seus principais conceitos chamado multiplicador. Os gastos para essa turma, eles são um fim em si mesmo, né? E não possibilitam, por exemplo, o crescimento das receitas. Outro ponto negligenciado por essa galera do mercado é que eles falam muito na relação dívida-PIB, só que de forma unilateral. O denominador dessa conta, ou seja, o PIB, o que divide essa equação, quase sempre é meio deixado de lado, né? Aparentemente, cortar gasto é sempre o único caminho possível para melhorar os resultados fiscais. Não custa nada a gente lembrar aqui que durante os governos Lula
sempre foi registrado superávit primário das contas públicas. Ou seja, receitas, né, as receitas sempre foram maiores do que as despesas, descontando aqui as despesas e receitas financeiras. Conforme um estudo, que eu vou deixar aqui embaixo, da Fundação Perseu Abramo, mesmo nos anos como aqueles em que eclodiu, né, a crise do subprime nos Estados Unidos, mesmo nestes anos foi registrado ainda assim superávit do setor público. E isso fez com que o Brasil, inclusive, caminhasse na contramão do resultado que teve outros países emergentes, por exemplo, Rússia, África do Sul, e também de países desenvolvidos como os Estados Unidos e o Japão. Isso aconteceu, gente, a manutenção do superávit, não com corte de gastos, pelo contrário, aumentando os gastos públicos, em políticas que caminharam contra o receituário liberal da contração de gastos. Então, quando você aumenta gastos, você dinamiza o ambiente econômico. E isso possibilitou, nesse caso concreto, que o Brasil continuasse tendo superávit, e mais relevante do que ter superávit numa crise, acumulou expressivamente reservas internacionais, que possibilitou menos vulnerabilidade. O rolê azedou ainda mais depois do discurso do Lula, no mesmo dia 10, quando o presidente disse coisas bastante elementares, ou que poderiam ser consideradas de bom tom em outros lugares do mundo, dizendo que os gastos não são gastos, mas são investimentos, né? Criticou a prioridade dada ao resultado fiscal em detrimento de medidas sociais, falou em meta de crescimento, meta de emprego. Aí, né, a elite fiscalista e conservadora resumiu tudo a uma frase que foi sustentabilidade da dívida pública. O argumento embebido num verniz ali não deixou de transparecer, né, a direção que ele sempre veio, que foi políticas governamentais prejudicam sempre os mais pobres, porque aquecem a demanda, e se aquecem a demanda geram inflação, o que, né, por sua vez, faz aumentar os juros futuros. Isso cria, então, um ambiente de estagnação econômica e prejudica os mais pobres. Por isso é preferível que os gastos com programas sociais, né, eles fiquem subordinados a algum tipo de regra, de estrangulamento, como forma de preservar a renda justamente dos mais pobres. Né? Deixar assim de forma discricionária sempre incorreria num processo inflacionário que, por sua vez, prejudica os mais pobres. Vejam, a inflação, estabilidade de preços é sempre a variável mais significativa. E, sob a justificativa de proteger os mais pobres, cortam-se sempre as políticas públicas. As reações, né, negativas do mercado, por exemplo, a Ibovespa fechou o dia 10 com uma queda de 3,35, o dólar se valorizou mais de 4, elas acabam servindo, na verdade, como uma espécie de cortina de fumaça para que outros fatos que se apuram na economia real fiquem subsumidos, tipo o IPCA de outubro, que depois de 3 meses seguidos de deflação, registrou um aumento de 0,59. O acumulado em 12 meses da inflação já está 6,47. E projeções dos vários agentes consultados pelo Boletim Focus do Banco Central apontam para a deterioração das expectativas inflacionárias. Né? O índice está fechando o ano numa previsão de 5,62 e possivelmente se elevando ali para 5,80 alguma coisinha. É interessante ressaltar que essa canetada, né, aplicada pelo Bolsonaro, que delimitou um teto entre 17% e 18% para a cobrança de alíquota do ICMS, né, nos itens essenciais, principalmente combustíveis e energia elétrica, criou não só uma deflação artificial, mas uma grande incerteza em relação às arrecadações estaduais. Já falamos sobre isso em outros vídeos, mas tem um estudo do Concefaz indicando que a perda para os entes subnacionais pode chegar em 12 meses a tipo 125 bi. Minas, por exemplo, é um estado em que a alíquota reduzida vai fazer com que haja uma perda ali, de receita líquida muito substancial, né? Na energia, telecomunicações, o imposto sobre a gasolina. E o ICMS lá representa 21% de toda a arrecadação do Estado. São dados muito preocupantes, especialmente se a gente for considerar o papel muito importante desempenhado pelos Estados na condução de políticas ligadas justamente ao que a gente tem identificado como mais central. Saúde, educação, segurança pública. Soma-se a lei do ICMS à desaceleração econômica que também já está sendo meio contratada num período de incerteza
em relação também, em parte, ao desempenho da economia global. Quero falar sobre isso em outro vídeo. Os bancos centrais aí do mundo todo têm elevado as taxas domésticas de juros, principalmente os Estados Unidos, em função de uma inflação que se mantém ainda meio persistente. E aqui internamente, apesar da expectativa de algum crescimento, né, fala-se em 2,77% de crescimento do PIB, esse crescimento meio tem se esgotado e o avanço, em alguma medida, da pandemia, com a defasagem da política monetária e a manutenção de taxas de juros muito elevada, lembrem, quase 14% ao ano, com uma indústria que não só ergue, com serviços que já voltaram ao patamar pré-pandemia, portanto não tem muito o que crescer, apontam por uma relativa estagnação da economia brasileira, portanto, possivelmente menos arrecadação fiscal para os estados, portanto, mais dificuldade para custear serviços essenciais para o ano que vem. Esse é o Giro de Notícias, um misto de boas notícias pela primeira vez desde que a gente começou esse quadro, com más notícias ainda, com uma herança do governo que a gente já chama de passado, embora ainda seja presente. O Bolsonaro trocou o gabinete do ódio pelo gabinete do ócio, instaurando aí uma forma de governo, né, uma nova forma de não governar. Tchau, gente, até a próxima.